Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre o capítulo 1, no segundo domingo passado, nós falamos sobre parte do capítulo 2, né, em que nós podemos ver o conselho de perseverança e fé do apóstolo Paulo a Timóteo, podemos aplicar ao nosso tempo de crise. E aí, nessa manhã, eu quero compartilhar, avançando mais, analisando o capítulo 2 e o 3, e vendo aquilo que Deus tem para nós. Certamente Deus tem um propósito em nossas vidas e vai usar a vida de Paulo e de Timóteo para nos trazer uma mensagem nesta manhã. Meus irmãos, diante da crise que temos vivido, é impossível a gente ficar inerte, né? Todos nós estamos aí dentro da crise, não tem ninguém que possa ficar do lado de fora da crise. Nessa semana, no nosso pequeno grupo, nós estamos estudando a respeito da família, né? E a primeira parte do estudo, a gente fala exatamente isso, da questão da família nesse momento de crise. O pastor Raimundo tem uma palavra que eu acho perfeita para esse momento, que é um momento desafiador. É exatamente isso. Estamos passando por um momento desafiador, um momento ímpar, nunca foi assim tão difícil, né? Ao menos nessa geração. Certamente em outras gerações houveram outras dificuldades, e certamente na época também foi dito que era um momento mais difícil de suas vidas, porque é assim, a história é assim. Mas o que nós temos percebido é que essas crises, elas têm avançado, e parece que o ciclo entre uma crise e outra está mais curto. E, na verdade, isso é bíblico. Então, tem uma palavra que eu acho muito interessante, do pastor Lloyd Jones, que ele fala que quem conhece a Bíblia não deveria se escandalizar com as crises, né? Parafraseando ele, né? Eu acho muito interessante exatamente isso, que nós que conhecemos, que buscamos conhecer a palavra de Deus, não devemos nos escandalizar com as crises, mas devemos sim perceber a ação de Deus em meio às crises. Isso é fé. E o problema é justamente esse, que em meio às crises, as pessoas acabam tendo também uma crise de apostasia. As pessoas param de crer. Diante das figuras que a sociedade tem apresentado para nós a cada vez mais, a mídia e todas as notícias são cada vez mais aterradoras, e as pessoas começam agora a questionar a sua própria fé. Meus irmãos, não seja assim conosco. Possamos entender nessa manhã, através da mensagem da carta de Timóteo, que Deus tem para nós algo que nos sustenta em meio às crises difíceis. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu li com os irmãos aqui, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro invocam ao Senhor. Meus irmãos, primeiro ponto para a gente meditar em cima desse texto que nós lemos: abandona as paixões e abandona todas essas discussões vãs que hoje circulam. Temos que entender que em tempos de crise é normal que hajam discussões, é normal que hajam dúvidas com relação à fé, é normal que as pessoas questionem a sua própria fé e questionem a fé dos outros. E é exatamente isso que temos visto. Pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, falando do Evangelho como se tivesse propriedade. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus com profundidade, nunca leram a Bíblia
com amor e paixão, nunca tiveram a experiência do Santo Espírito em suas vidas, falando como se fossem conhecedores da verdade do Evangelho. Meus irmãos, fujamos destes. É exatamente isso que Paulo está dizendo ali. E aí ele fala de Himeneto e Fileto. Esses dois homens, Himeneu e Fileto, são dois homens que pregavam o Evangelho, mas um Evangelho que não era o Evangelho santo, um Evangelho morto, um Evangelho que dizia que Jesus Cristo, na verdade, já tinha completado a sua obra e até mesmo nem tinha ressuscitado, ou seja, um negócio meio maluco, um Evangelho que não existe dentro da Bíblia. Assim, ainda hoje, muitos pregam um Evangelho que não é bíblico. Pessoas propõem coisas que não têm nada a ver com a Bíblia e levam, arrastam multidões atrás de si. E todas elas vão direto para o abismo do inferno. Meus irmãos, a Bíblia é um livro que mostra claramente o certo e o errado. A Bíblia não é um livro que coloca dúvidas, é um livro de certezas. Quando toda vez que nós começamos a perceber que estamos indo para um caminho que há mais dúvidas do que certezas, é o momento de parar e refletir biblicamente se estamos no caminho certo. Por isso que eu insisto tanto aqui que nós temos a Bíblia como nosso verdadeiro manual de fé e prática. Nós temos que crer nesse livro e viver por esse livro. Não tem como eu dizer que eu creio se eu não viver por ele. E não tem como eu viver sem crer. Muitas pessoas acham que simplesmente vão pegar um trecho da Bíblia e vão começar a viver segundo aquilo que está escrito, e por isso vão estar purificados como se fosse um manual mágico. A Bíblia não é um livro que tu passa a mão e está aqui dentro dela um mago, alguém que vai te dar todos os seus desejos e paixões. Não existem palavras mágicas dentro da Bíblia que vão transformar a sua vida. O que transforma a sua vida é o Espírito Santo. E a Bíblia, ela corrobora com o Espírito Santo, ela transforma a letra em vida. Se não for o Espírito Santo, nós vamos ler a Bíblia 500 vezes e vamos ter como um livro de história. Ou até mesmo um livro de ficção, como muitos dizem. Mas aqueles que têm o Espírito Santo conseguem perceber na Bíblia algo muito mais do que simplesmente um livro de uma história ou um livro de ficção. Vem um livro de vida, que transforma a sua vida e pode transformar a vida de muitos que podem conhecer esta vida através da sua. E aí esse é o princípio que nós vimos no domingo passado, de Deus estabeleceu para a igreja. O crescimento da igreja se dá pelo testemunho dos irmãos, pela perseverança na fé e pela ação do Espírito Santo, movendo corações através da vida de outros. Então, como crerão se não há quem pregue? E a maior pregação é a nossa vida. Quando nós levamos outros a caminhos que não são os caminhos verdadeiros, nós estamos, como aquele Jesus falou, o cego guiando o outro cego. Muitas vezes nós fazemos esse papel de guia de cego, mas de olhos fechados. Meus irmãos, temos que nos acautelar. Nesse tempo, é um tempo de dificuldade. Um tempo em que as pessoas olham para si mesmas e ficam cada vez trocando mais vaidades entre si. Tem um texto que eu acho muito lindo lá de Lucas, Jesus falando aos seus apóstolos, ele diz, olha, a quem, pois, comprarei os homens desta presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não choraste. Ou seja, são meninos inconstantes que buscam satisfazer-se com os aplausos dos outros. Meus irmãos, nós não precisamos dos aplausos do mundo. Nós precisamos da bênção de Deus. São coisas diferentes. Se a bênção de Deus vier junto com os aplausos, que maravilha! Que é maravilhoso quando a gente pode ver as coisas se completando. Agora, se junto com a bênção de Deus vier a perseguição, vier a luta, que maravilha! Porque a glória de Deus ainda assim vai estar presente, vai ser manifesta através das nossas vidas. E todos quantos seguirem aqueles que estão seguindo a glória de Deus, seguirão o caminho correto e não irão para o abismo. Meus irmãos, não temos que ser comparados com essa geração, porque já somos uma nova geração, geração eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido, com um propósito específico para trazer e manifestar a glória de Deus a esse tempo. Este tempo que se chama hoje, meio à crise, é o tempo que a igreja do Senhor está para fazer a diferença, e não para ser igual.
Ora, se formos igual e continuamos, e seguimos o ritmo do mundo, nas lamentações, nos choros, nas reclamações, nas gritarias, nas bateções de panela, nas frivolidades dessa vida, seremos como aqueles jovens que não cresceram, que aos 50 anos ainda trabalham e vivem como se fossem adolescentes. Meus irmãos, não temos que ser assim. Temos que agora abandonar o leitinho e passar para o churrasco, como diz o nosso gaúcho. Sair daquelas coisas de meninice, aquelas discussões infantis que não levam a lugar nenhum, aquelas discussões que são simplesmente mostram que ainda existem homens que querem construir castelos para si, mas nós não fomos chamados para construir castelos, nós fomos chamados para habitar num castelo que já existe. Jesus Cristo já fez, ele já foi preparar moradas para todos nós. Então não precisamos mais criar coisas, conquistar coisas, ele já conquistou tudo. Ele disse, eu venci o mundo, então pronto. Não cabe a nós vencer o mundo novamente. Ele já venceu. Eu venço o mundo porque ele venceu. E não porque eu tenho força, não porque eu sou o máximo, não porque o que eu faço é muito bom. Meus irmãos, o avanço do evangelho em nós é a humildade manifesta em nós a cada dia. É a disposição de nos entregarmos todos os dias. É a disposição de não mais eu viver, mas Cristo viver através de mim. E quando isso acontece, então, cada vez mais o homem, o pequeno homem que tenta se fazer grande, fica pequeno. Toma o seu devido lugar. E Cristo, o grande Cristo, se torna grande em nós. E todos podem ver. E a luz de Deus, ela toma conta de nosso ser. E podemos, então, avançar. Essa palavra, esse princípio que Paulo estava trazendo ali. O princípio de que não devemos ser como aqueles que querem aparecer, e muito menos disfarçar o evangelho para fazer com que a nossa vontade prevaleça. Ora, não é a minha vontade diante daquilo que a Bíblia fala, mas a vontade daquilo que a Bíblia fala diante da minha. Se a Bíblia diz que o caminho é esse, então o caminho é esse. Se a Bíblia diz que o caminho é aquele, o caminho é aquele. Se a Bíblia diz que vão acontecer dificuldades, então eu posso crer, ó, elas vão vir. Tudo que está escrito vai se cumprir, querendo eu ou não. A nossa vida é de fé, não de dúvida. A dúvida não vem de Deus. A Romanos eu acho linda que ela fala exatamente isso. A dúvida vem do maligno, não vem de Deus. Ele tenta colocar em nós dúvidas no nosso coração, tentando fazer com que a nossa fé ela desvaneça. Mas em Cristo Jesus, nós avançamos. O momento interessante que nós estamos vivendo, um momento de crise, é um momento também de santificação. E santificação significa o quê? Separação. Eu saio de dentro daquilo que é o status quo, aquilo que está mandando no mundo nesse momento, que é a dúvida, que é o medo, a incerteza, o faccionismo. Eu saio disso aí tudo. E entro agora numa outra vida. Uma vida que é chamada pelo corpo. E já não vivo eu, mas eu vivo no corpo e a cabeça é Cristo. Então, se a cabeça é Cristo e eu vivo em um corpo, outros membros fazem parte desse mesmo corpo. Membros que são diferentes. Ora, o pé é diferente da mão, mas o pé não pode dizer para a mão que a mão não faz parte do corpo. Todos fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então, já não há mais entre nós facções, não há mais divisões, não há mais aqueles que são da direita ou da esquerda. A música que o Mateus cantou, eu achei lindo, ele fala que não existe mais nem sul nem norte existirá, porque tanto faz. Lá no céu seremos um só. E aqui nós começamos na igreja do Senhor viver exatamente esse tempo do céu. Não temos que esperar aquele dia, mas o dia é hoje. Fomos chamados para esse tempo, para viver isso. Então nós abandonamos assim as discussões mundanas, as discussões carnais, e passamos a ter agora um outro comportamento, abandonamos as paixões humanas, as paixões da infância, e passamos a ter um outro comportamento. Ó, Deus fala, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo. Diz a palavra de Deus lá em Levítico. Também Pedro vai falar a mesma coisa mais na frente. Sede santo, porque eu sou santo. Santificado, separado, tirado da onde está, daquela condição normal do homem carnal, e agora levado à condição do homem espiritual, ainda que encarne por pouco tempo, porque daqui a pouco estaremos com ele, em glória, e em nós será manifesto o Espírito plenamente. Até lá, somos homens espirituais, vivendo nesse mundo, diante da carnalidade desse mundo, mas não caindo mais nas coisas desse mundo, porque agora podemos dizer, eu não sou mais desse mundo, porque eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim.
E a vida que eu vivo na carne, eu vivo agora pela fé. A fé no Filho de Deus. Não a fé de Himeto e Fileto, mas a fé firme e fiel, aquela que permanece nos fundamentos, o fundamento que Jesus Cristo veio em vida, passou por esse mundo, foi morto naquela cruz, mas ressuscitou e hoje senta à destra de Deus. Essa fé. E se a gente pudesse resumir o Evangelho, esse é o Evangelho. Todos aqueles que creem nisso, para Deus já falam sobre o resultado. São salvos. Fala Deus lá em 2 Coríntios, fala, 2 Coríntios 7, capítulo 1, fala assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, no temor do Senhor. É o temor do Senhor que faz a diferença em nós. Quero frisar esse primeiro ponto, esse pedaço que nós lemos aqui. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Meus irmãos, não se agrupem com qualquer um, mas se agrupem com aqueles que verdadeiramente, de coração puro, invocam o Senhor. Existe na internet muitos evangelhos, muitos Jesus sendo pregados. Olhe, gaste tempo somente com aquele que prega o verdadeiro Jesus da palavra. E não é simplesmente porque alguém abre a Bíblia e está falando a verdade. Leia junto, perceba aquilo que a palavra de Deus está falando e veja se isso faz parte. Seja como aquele crente bereano que em tudo anotava e ia depois na Escritura para verificar se verdadeiramente aquilo era o que estava se escrito. Meus irmãos, não recebam nada menos do que toda a verdade, porque isso já foi dado a vocês. Não existe um outro evangelho que vai ser pregado por um anjo. Aliás, se vier algum outro evangelho, seja anátema, assim diz a palavra. Meus irmãos, purifiquemos-nos. Purifiquemos-nos. E como é que nós nos purificamos de toda a impureza desse mundo? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos purifica dia após dia. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Se parássemos aqui, diria, isso aqui é o retrato de nosso tempo. Só que Paulo escreveu isso a Timóteo há quantos anos atrás? E ele diz, olha, nos últimos dias, isso acontecerá. Aí muitas pessoas perguntam assim, pastor, mas nós estamos nos últimos dias? Essa é uma pergunta que eu tenho respondido várias vezes. E então, no início dessa crise, chegava a ser várias vezes ao dia. Pessoas de todo lugar me perguntavam, o que você acha? Tal. Eu quero dizer o seguinte, que biblicamente é impossível responder essa pergunta. Porque a Bíblia nos mostra que Deus guardou para si esse dia. Quer ver? Olha o que diz lá em Atos. É algo tremendo. Deus tem para nós as promessas e mostra exatamente aquilo que faz. Deus já tinha preparado para si esse dia. Atos, capítulo 1, 7. Diz assim a palavra de Deus. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quem estabeleceu? O Pai. Quem sabe? O Pai. Quem vai dizer qual é o dia? O Pai. Então, nós não precisamos nos preocupar. Mas ele continua no versículo 8, capítulo 8, dizendo, mas recebereis sobre vós o poder do Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Por quê? Nós não precisamos nos preocupar com o futuro. Ele está dizendo exatamente isso, nós temos que nos preocupar com agora, porque o futuro está nas mãos dele. Saiba, porém, que nós temos um papel para o dia de hoje, e o papel para o dia de hoje é pregar o evangelho, através de nossas vidas. Ele continua, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre
e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, o que acontece é que esses falsos mestres entram nas casas, e hoje está cada vez mais claro isso quando nós olhamos a televisão, olhamos a internet, as mensagens que recebemos no celular, dia após dia recebemos mensagem de mestre de tudo quanto é tipo. Mas um deles está construindo o reino de Deus, está fazendo parte do reino de Deus, ou está construindo um reino para si. Tem pessoas por aí que até usam a fachada de piedade, colocam uma cruz muito grande, mas aquela cruz não tem ninguém, ela está vazia. Não porque aquele que deveria estar já ressuscitou, mas porque ela é inerte, ela não tem sentido. É simplesmente uma figura. Meus irmãos, a cruz que verdadeiramente nós temos que carregar é a cruz em nosso coração. Não existe outro. Porque se nós não andarmos pelo caminho da cruz e temos a cruz travada em nosso coração junto com o Espírito Santo de Deus e percebermos o que verdadeiramente é estar e carregar a cruz, de nada vai adiantar, toda a nossa religiosidade será vã. E toda a nossa conversa sobre a igreja, sobre as coisas de Deus, sobre o futuro, será simplesmente como um metal que bate, faz barulho, mas não serve para nada. Para no barulho. O barulho em si não traz nada. É um trabalho que não gera nada. Apenas desgaste. Meus irmãos, não fomos chamados para ter uma vida de desgaste, de passar tempo, mas fomos chamados para construir algo que vai além do nosso tempo, que vai desse tempo para a eternidade. Porque fomos chamados para viver a eternidade. O propósito de Deus para nós é esse. Meus irmãos, então nós temos que abandonar todas essas coisas e começar a buscar as outras. Quando os falsos mestres vêm e mostram para nós um caminho, nós temos que apontar para eles a cruz de Cristo. Quando eles apontam a cruz das suas próprias obras, das construções mirabolantes que eles estão fazendo, das grandes coisas, nós apontamos para as obras que Cristo fez em nossa vida. O nosso testemunho não é o exterior, mas é aquilo que mudou o meu interior. Nosso testemunho não é aquilo que é feito do lado de fora para que todos possam ver, mas é aquilo que é feito do lado de dentro, que se demonstra no recôndito do nosso lar, que mostra exatamente como nós vivemos dia após dia, e só aqueles que estão próximos de nós podem ver e perceber a mudança. Meus irmãos, não é pelo nosso andar, pelo nosso vestir, não é pelo nosso, nem é pelo nosso falar que as pessoas vão entender o que é o Evangelho, porque nós podemos falar muito bem, nós podemos até enganar as pessoas. Mais à frente, esse texto, ele fala sobre duas figuras interessantes, que é Jambres e Jambres. E esses dois homens, eles aparecem aqui no texto de Paulo, mas, na verdade, eles não aparecem em outros lugares da Bíblia, porque isso vem de uma tradição de um outro livro que é fora da Bíblia, que fala desses dois mestres do ocultismo que estariam lá naquele dia de Êxodo 11, em que Moisés foi confrontado, ele lançou a serpente, e esses dois homens fizeram uma serpente igual, mas a serpente de Moisés veio e tomou as duas outras serpentes. E todos eles foram desbaratados como sendo falsos mestres. Assim será naquele dia. Os falsos mestres vão cair. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com aquilo que vocês estão levando para dentro das suas casas e principalmente com aquilo que vocês estão compartilhando. Compartilhem a santa palavra, compartilhem a doutrina do Senhor, compartilhem as suas próprias vidas, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida, porque isso ninguém pode negar. Ninguém pode negar aquilo que Deus já fez. Meus irmãos, é imperioso que nós tenhamos a coragem de falar de Deus. Este é o tempo de nós testemunharmos. Enquanto o mundo fala das tristezas desse tempo, nós falaremos da glória de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Está ruim? Deus está no controle. Está bom? Deus está no controle. Estamos no caminho certo e temos a certeza? Deus está no controle. Temos dúvida? Ainda assim, confiaremos no Senhor e continuaremos caminhando para que Ele nos mostre o caminho. Ele abre as portas onde precisam ser abertas. Não é o mundo que abre portas, o mundo só fecha portas, meus irmãos. As falsas doutrinas só te levam para o abismo, para o inferno. Mas aqueles que confiam no Senhor, renovam suas forças e andam quilômetros e mais quilômetros, porque andam no caminho certo, confiam no Senhor. E ainda que ande por um vale completamente escuro, ainda que o vale da sombra da morte esteja ao nosso redor, e nós temos lá dentro, ainda assim o Senhor estará conosco, porque estamos no caminho certo, estamos com Ele. Então não precisamos mais ter medo, precisamos andar buscando por aí uma luz. Não, a luz já está comigo, ela está aqui. A luz que habita em mim já não são mais trevas, são luz.
e agora elas se fazem presente diante das trevas. Deus tem isso para nós, mas isso acontece com aqueles que abandonam os falsos profetas, abandonam essas doutrinas desse tempo e vivem agora o tempo futuro, o tempo da glória do Senhor. Meus irmãos, se hoje o mundo te diz que está difícil, eu quero te dizer, Deus tem um propósito mesmo em meio à dificuldade desse tempo. Deus quer restaurar a sua fé em meio à apostasia desse tempo. Enquanto as pessoas olham para a volta e buscam na ciência, buscam no conselho de mestres e doutores, nós confiaremos no Senhor. E todos quantos depositarem a sua fé no Senhor, certamente terão a sua vida transformada. E já não mais andarão segundo o tato desse mundo, mas agora terão seus olhos abertos. O véu que estava sobre si será arrancado, e pela graça do Senhor poderão contemplar aquilo que Deus tem para fazer, e terão paz. A paz que excede todo entendimento está com aqueles que buscam o Senhor, que confiam no Senhor, não aqueles que buscam e seguem os falsos profetas ou as falsas doutrinas desse tempo, que andam segundo a religiosidade desse tempo. Não fomos chamados para ser religiosos, fomos chamados para ser pequenos cristos. Devemos fugir da aparência do mal. O 1 Tessalonicenses fala, lá em capítulo 5, versículo 22, devemos fugir da aparência do mal, abstendo-nos de toda aparência do mal. Toda aparência. E aí, meus irmãos, quando ele fala tudo é tudo. Muitas vezes nós, sem querer, tomamos o mesmo caminho do mundo e carregamos o mal dentro das nossas palavras. Muitas vezes acabamos desejando o mal para pessoas, falando aquilo que não deveríamos, proclamando palavras e definindo verdadeiras ofensas sobre as pessoas que causam morte. Meus irmãos, Jesus, lá no Sermão do Monte, ele deixou claro, olha, que nós não devemos sequer ofender o irmão, porque isso já estaria o matando. E nós, muitas vezes, fazemos isso de forma tão rápida, repassando uma mensagem na internet, falando mal de um grupo, de outro grupo. Meus irmãos, cuidado com aquilo que a gente profere. Cuidado com aquilo que vocês estão levando para frente. Tenham cuidado. Porque nós somos chamados para ser bênção e abençoar a nação. E não para andar junto com aqueles que amaldiçoam a nação. Se tem algo para se passar, passe a bênção do Senhor. Ore por essa nação. Ore pelos governantes. Ore por cada família. Estamos no mês que nós temos orado pelas famílias, então ore. Ore para que as famílias sejam libertas dos falsos mestres, das falsas doutrinas desse tempo. Ore. Que é para que as famílias se abstenham da aparência do mal. Meus irmãos, a família tem sido atacada. E o que nós temos feito? Temos que orar. Orar, orar, orar. A palavra de Deus fala, orar sem cessar. Nos últimos dias, muitas pessoas vão se escandalizar uns com os outros. Terão pessoas que vão estar gerando escândalo uns com os outros. Pessoas que a gente imaginava, mas era um crente tão bom, e daqui a pouco aparece algo terrível sobre a sua vida. Ora, todos pecamos. Então, certamente, um dia, algo que nós fizemos vai aparecer. Todos nós pecamos. Seja no passado. Quem pode contar aquilo que aconteceu na sua vida pregressa, antes de Cristo ser realmente o Senhor de sua vida? Tantas pessoas tiveram vidas transformadas, mas não devemos olhar para frente, para o alvo que é Jesus Cristo. E os escândalos virão. Jesus Cristo disse que os escândalos virão. Mas ele também disse, ai daqueles pelos quais os escândalos virão. Os escândalos são inevitáveis. Mateus 18, 7 fala exatamente disso. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem, pelo qual vem o escândalo. E essa palavra, meus irmãos, tristemente, ela não fala de escândalos fora do corpo, mas fala dos escândalos dentro do corpo. Então nós temos que ter esse cuidado. E não sermos nós aqueles que vão escandalizar o povo, mas sejamos nós aqueles que vão levar a bênção de Deus para o povo. Paulo, ele diz assim, a respeito desse escândalo, que nós vamos nos afastar, ficar longe desses que já geraram escândalo. Temos que ter o cuidado de perceber aqueles que estão já gerando escândalo e não vamos mais acompanhá-los. Deixa que eles, no devido tempo, o Santo Espírito trate deles.
Eu não vou falar, não vou discutir, não vou questionar se eles estão certos ou errados, porque isso eu entraria de novo naquelas vãs discussões que não levam a lugar nenhum. Mas se eu tenho a plena convicção daquilo que Deus tem a fazer e o certo e errado que está na Bíblia, eu devo seguir. E no devido tempo, todos aqueles que verdadeiramente são de Cristo estarão conosco. Nem que seja naquele último dia lá no céu. Mas todos nós, todos que estão de Cristo, estarão lá. Não há um só que ficarão lá de fora, porque a palavra de Deus fala que aquele que Jesus pegou nas suas mãos, ninguém vai arrebatar dela. Então, meu irmão, não esquenta em ficar discutindo questões, mas apercebe-se daquilo que é o certo e errado e escolhe pelo certo. A liberdade foi dada a cada um de nós. Nós conhecemos a palavra de Deus, agora podemos escolher o caminho certo e o caminho errado. Deixai-os, são cegos de guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Assim diz a palavra de Deus. Eu quero guiar e quero ser guiado pelo Santo Espírito, que não é cego, mas que anda na luz e conduz a todos pelo caminho de Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Meus irmãos, sigamos o Evangelho verdadeiro e abandonemos as falsas doutrinas. Por esse junto, essa frase está na tela, diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Saibam, nos últimos dias sobrevirão, e nós estamos cada vez mais dentro dos últimos dias. Se antes, quando Paulo escreveu, já estavam nos últimos dias, agora estamos ainda mais próximos. Pois homens serão egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes. Foge também destes. Assim tem que fugir das paixões, das conversas vãs, abandonar as discussões bobas e inúteis. Foge também destes que conduzem ao mal, que levam ao engano. Porém, diz a palavra do Senhor, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Permanece, meu irmão, na palavra e na sua doutrina. Permanece. O que é a ideia de permanecer? É porque tu já estava lá. Quando Jesus entrou no teu coração, quando o Evangelho de Deus foi apresentado a ti, nesse instante o Espírito Santo se coloca à disposição de ti para te iluminar e abrir os seus olhos. Tu já está lá. Agora abre os olhos e passa a viver, mas permanece nisso, não busca em outras fontes, porque as outras fontes são rotas, elas não vão te trazer vida, elas vão te dar água da vida. A água da vida, ela vai brotar dentro de ti, não precisa buscar em outro lugar, basta te entregar plenamente a Jesus Cristo. Deixar que o Espírito Santo fale contigo a cada dia através da leitura, do estudo da palavra. As letras vão saltar nos seus olhos, vão penetrar na tua mente, o teu coração vai transbordar. Rios vão realmente sair de dentro de ti. Para quê? Para a manifestação da glória de Deus, para que muitos possam ver em ti, através de ti, a bênção do Senhor. Ser tu uma bênção, é a palavra que Deus tem para cada um de nós. A mesma bênção que Deus viu lá para Abraão. Ser tu uma bênção. Você também tu uma bênção hoje, enquanto viver, com crise ou sem crise, vivamos para Cristo. Não andamos mais segundo as coisas do mundo, vamos fugir das discussões vãs que esse mundo nos coloca e vamos entrar para as certezas e as discussões corretas, a discussão da palavra, a busca incessante daquilo que Deus tem para nós nesse livro. Meus irmãos,
Este é o livro que transforma a vida, pela atuação do Santo Espírito, pela manifestação da graça em nós. E pelos méritos de Cristo, o céu já está reservado a todos. Então, as discussões, elas passam a ser muito mais dentro daquilo que Deus tem para nós em cada dia, mostrando para nós o certo e errado, para que nós tenhamos a satisfação de perceber a ação do Espírito em nós. É uma satisfação andar com Cristo. É algo que nos dá alegria, que nos faz ter paz aonde não existe paz, nos faz ser alegres em meio a todas as tristezas, nos faz passar por cima dos problemas. Não que eles não existam, não que nós não tenhamos dificuldades, porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Eu gosto sempre de trazer isso aí para a memória da gente, porque o evangelho não é simples, o evangelho não é fácil. O evangelho é de fé. E de fé em fé nós vamos passo a passo, nos santificando, dia após dia. É diante das dificuldades que nós somos provados e aprovados para a glória de Deus. Em termos de apostasia, é muito mais fácil viver na mentira e doutrina dos homens do que viver a sã doutrina. Mas devemos persistir, pois a manifestação da sã doutrina na vida do crente é crescente. À medida em que se estuda a palavra e se busca viver a sã doutrina, de dia em dia nós somos transformados. Diz a palavra, mas a vida dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Lá em Provérbios 4:18, de forma que a nossa alegria ela vai sendo moldada. E vai ter dias, sim, que nós vamos passar dificuldades. O pastor Evan trouxe uma palavra maravilhosa que nos mostrou que muitas vezes nós vamos ter dificuldade, muitas vezes, em meio às nossas orações e gemidos, nós vamos receber um não de Deus, e isso faz parte. Mas, mesmo quando existe esse não, não vai nos trazer tristeza, vai nos trazer alegria e contemplação, porque nós vamos poder contemplar a resposta de Deus e saber que nós não estamos sozinhos. Jamais. Jamais estaremos sozinhos. A palavra de Deus fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, não é meio-dia, não é aos domingos, é todos os dias. 24 horas por dia o Senhor Jesus está conosco, para que nós possamos agora avançarmos com a firmeza, com a confiança, independente das circunstâncias, avançando. De forma oposta, nós vemos a palavra de Paulo que nós vemos agora, que aqueles que não estão seguindo o caminho do Senhor, ou que andam segundo as doutrinas desse mundo, vão de mal a pior. E aí Provérbios 4:19 vai dizer assim, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Estão cegos em seus deleites e paixões mundanas, e não conseguem voltar. Meus irmãos, possamos nós ser a luz, através da palavra de Deus que entra no nosso coração, do Espírito Santo que vai nos iluminando, sejamos a luz desse mundo e não o contrário, porque o mundo só pode nos trazer trevas, mas nós podemos levar a luz ao mundo, e nós devemos levar a luz ao mundo, porque fomos chamados para isso. Permanece na sã doutrina, se instrua na palavra, cresça dia após dia, deixe que essa palavra seja vida em ti todos os dias. Vamos perceber a manifestação da graça de Deus desde pequenininho. É muito interessante que nesse texto, Paulo ele já também traz de volta uma coisa que nós falamos lá no primeiro capítulo e que agora ele reafirma a importância de ensinarmos a criança no caminho que deve andar para que até quando se fique velho não mude, né? Paulo ele mostra claramente que isso é um princípio bíblico. Tem lá o Salmo 119, versículo 9 a 11, ele fala assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só que maravilha, meus irmãos. Desde jovem, escondendo a palavra no coração, vivendo a palavra todos os dias, para não pecar contra o Senhor. Porque a palavra que nos mostra o certo e errado, o Espírito Santo nos convence através dela do nosso pecado, da justiça e do juízo. E dia após dia nós vamos mudando, transformando, sendo transformados. Quando as pessoas olham para nós, elas são impactadas por essa transformação. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que ainda tem muito que temos que ser transformados. Então nós vamos dia após dia sendo transformados por essa palavra. E as pessoas dia após dia olham para nós e percebem essa transformação e dizem, eu também quero isso para mim.
Então, as pessoas começam a buscar, porque nós estamos buscando, buscam também a sã doutrina e abandonam as más doutrinas. Que não seja o oposto. O mundo tenta dar um exemplo, mas o exemplo deles é ruim. Nós temos o verdadeiro exemplo, Jesus Cristo. Nós temos Jesus como, através de nossas vidas, e sejamos aqueles que vão transformar o nosso tempo. Meus irmãos, as escrituras sagradas, elas foram inspiradas por Deus aos homens, para que soubéssemos como viver. Temos a regra de fé e prática. Os escritos constituem o dom maravilhoso que Deus entregou a toda a humanidade, está disponível a todos. Esse é o livro que mais foi traduzido em toda a história da humanidade, o livro mais lido em toda a história da humanidade. Uma vez eu estava discutindo com uma pessoa, e ele disse, mas como é que você sabe que esse livro está falando a verdade? Afinal, ele já foi escrito e reescrito por várias pessoas. Ele mesmo, desde a sua primeira leitura, ele sempre foi escrito por homens. E eu disse, exatamente por isso que eu creio. Porque é uma mensagem que foi dada por homens para homens. Pessoas que tinham suas vidas totalmente ruins, pessoas que tinham seus defeitos. A gente olha a vida de Davi, a gente olha a vida de Abraão, a gente olha a vida de Moisés, a gente olha a vida de tantas pessoas que são nossos heróis e que eram homens completamente comuns, como qualquer um de nós. E porque eram comuns, foram transformados, estão transformados, a sua história, o seu testemunho, até hoje ele faz presente em nós e faz a diferença em nossas vidas. Meus irmãos, exatamente essa é a maravilha do Evangelho. Esse livro, ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E nem uma vírgula é acrescentado que possa transformar a graça de Deus que aqui é manifesta. Meus irmãos, é maravilhoso. Nós temos o final da história. Podemos nos alegrar. O mundo não tem. Só pode viver na tristeza e na dúvida. Nós podemos viver na certeza da graça do Evangelho. Deus, na sua infinita misericórdia, renova isso em nosso coração todas as manhãs. Conhecer a Escritura é de importância vital a qualquer um dos seguidores de Jesus Cristo. Olha só o que diz a Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque enquanto farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Meus irmãos, eu disse o primeiro versículo que nós lemos essa manhã. Procura apresentar-se ao Senhor. Não dá para a gente se esconder. Não fomos chamados para nos esconder, fomos chamados para avançar. Juntos aqui. Porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E qual é a boa obra, se não levar o Evangelho do Senhor? Nós estamos aquilo que falamos essa manhã. Como se pode se portar nesse tempo de crise? O que fazer para manter a fé em meio à apostasia? Então, nós falamos de 3 princípios. Podemos ver nesse capítulo 3 e finalzinho do capítulo 2. Abandona as discussões e paixões que conduzem ao erro. Foge dos falsos mestres e das doutrinas desse tempo. Permanece na sã doutrina e se instrua na palavra. A palavra inerrante, a palavra do Senhor. Por fim, o mesmo versículo que começamos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e que a graça do Senhor te acompanhe, esteja contigo todo esse tempo.